Olá, meninos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Cleidjane e na aula de hoje nós iremos dar início à nossa unidade 7, onde nós iremos falar sobre o movimento da Terra e da Lua, tá? O universo, ele sempre trouxe muita curiosidade aos seres humanos, né? E é por isso que é importante aí, né, a área da ciência que vai estudar o universo é a astronomia, tá? E aí, quando a gente fala dos movimentos da Terra e das estações do ano, a gente sabe que todos os corpos do universo, a Terra, ela não está parada, tá? Ela realiza aí inúmeros movimentos. E os dois movimentos principais do nosso planeta é o movimento de rotação e o movimento de translação, cujos efeitos nós podemos sentir aqui no nosso cotidiano, tá? Como, por exemplo, o dia, a noite, né? As estações do ano, o inverno, o verão, o outono, né? A primavera. Então, nós conseguimos sentir aí esses efeitos a partir desses dois movimentos. Então, observe, o movimento de rotação, né? Vocês já estudaram isso, a gente já falou sobre isso lá no sexto ano, né? A gente estuda os movimentos da Terra. E aí, veja, os movimentos de rotação, a gente sabe que é o movimento que a Terra dá aí em torno do seu eixo imaginário, tá? E aí, essa rotação, ela ocorre do oeste para o leste. Esse movimento, ele vai explicar aí a sucessão de dias e noites. E ele demora aí em torno de 24 horas, né, para ocorrer. Já o movimento de translação é o movimento da Terra ao redor do Sol, tá? Esse movimento, meninos, leva cerca de 365 dias e 6 horas. E essas 6 horas, elas vão sendo acumuladas, elas são acumuladas, né? E o que é que acontece? A cada 4 anos, nós temos o ano bissexto, né? 6 vezes 4, 24. Um dia. Então, o ano bissexto é aquele ano que é caracterizado por um dia a mais no calendário, né? É o ano que tem 366 dias. E aí, o movimento de translação, junto com a inclinação do seu eixo terrestre, como a gente consegue ver aqui, tá? É responsável pelas estações do ano. Então, veja, o movimento de rotação, ele é responsável pelo dia e noite, né? Já o movimento de translação, ele é responsável pelas estações do ano. É essas características que nós conseguimos sentir no nosso dia a dia, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala de rotação e translação da Terra, a gente sabe que o planeta Terra, ele tem um formato esférico, mas não é uma esfera, tá? Ele tem um formato esférico, mas não é uma esfera perfeita. Por quê? Porque tem seus polos levemente, meninos, achatados. E é por esse fato, né, que nós podemos dizer que ela é uma geóide, tá? Então, vejam, para a gente compreender melhor como a Terra ela se movimenta, convencionou-se o uso de algumas linhas imaginárias, sendo a linha do Equador uma das principais, que tem um diâmetro aí de 12.756 quilômetros, que divide a Terra do hemisfério norte e hemisfério sul. Então, veja, nós temos aqui a linha do Equador, né, que divide aí o hemisfério norte e o hemisfério sul, tá? Então, vejam, ainda nesse sentido, né, norte e sul, de divisão da Terra, nós temos as linhas paralelas, a do Equador, sendo as 4 principais. Nós temos aí o Círculo Polar Ártico, né, tá aqui, Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, tá aqui, tá? Acima da linha do Equador, né? O Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Menino, esses paralelos, eles dividem a Terra nas zonas climáticas, intertropical, subtropical e polar, tá? Já deve ter visto aí no Quantia de Geografia, certo? Então, vamos lá.
Eu estou falando isso aqui, dando uma revisada para a gente poder entender aí as estações, enfim. Como podemos ver na imagem ao lado, ó, há uma maior incidência de raios solares diretos entre a linha dos trópicos de Câncer, né? Aqui, ó, trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. Opa, falhou, tá? E é a mais quente do planeta, sendo denominada de zona tropical. Então, aqui, ó, essa zona aqui, o trópico de Câncer, o trópico de Capricórnio, eles recebem a maior incidência dos raios solares e é por isso que ele é denominado de zona tropical, tá? São as áreas mais quentes nesse caso. As regiões, meninos, ó, entre os trópicos e os polos, né, aqui, ó, e os polos, eles são divididos em duas regiões climáticas, tá? Sendo a zona temperada entre os trópicos e os círculos polares. Já as zonas polares, ela se localiza dentro do círculo polar ártico e antártico, tá? Aí veja, a sucessão dos dias e da noite. Meninos, um dia terrestre, né, tem exatamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, ou seja, o que a gente chama de 24 horas, para facilitar a nossa contagem aí do tempo, tá? Então, veja, um dia na Terra, ela tem 24 horas. Existem outros planetas que um dia demora muito mais dias, anos, enfim. Isso aí vai depender do diâmetro, tamanho, enfim, é outra história, tá? Então, aqui na Terra, um dia é caracterizado por 24 horas. No nosso planeta, o dia ele se divide em dois períodos, de acordo com a incidência de luz solar, né? O período claro e o período escuro, no qual nós denominamos aí de dia e noite. Quais são as consequências do movimento de rotação? Meninos, alguns acontecimentos, ó, que são naturais do nosso dia a dia, eles seriam completamente diferentes se não houvesse o movimento de rotação, como por exemplo, não haveria a sucessão de dias e noites, tá? Como conhecemos, mas sim teríamos regiões em que seriam sempre dia ou sempre noite, tá? O que traria aí consequências tanto para o clima mundial como para o estilo de vida das pessoas, dependendo da região que habitassem. Então, por exemplo, se em uma determinada região sempre fosse dia, sol, né? Então, tudo isso, todas as características ia mudar completamente no estilo, no modo de vida das pessoas, tá? O sol, ó, ele iria aparecer estático nos locais onde fosse dia, pois este não teria o movimento aparente. E o mesmo fenômeno aconteceria com as estrelas, onde fosse sempre o quê? À noite. Então, por isso que o movimento de rotação ele é importante, porque o movimento de rotação, né, esse giro que a Terra dá em torno do seu próprio eixo, faz com que, ora, eu tenho um dia, ora eu tenho o quê? A noite. Se isso não acontecesse, um lado da Terra ia ficar sempre do dia, o outro sempre noite, né? Ou seja, o lado da Terra que está direto para o Sol, recebendo os raios do Sol, sempre dia. E o outro lado, atrás, né, que não está recebendo, noite. É por isso que existem alguns países, né, enquanto aqui no Brasil é dia, é noite, em outros países, né, é dia, assim sucessivamente, justamente por conta de quê? Dessa rotação. Aí veja, as estações do ano. As estações do ano, como a gente viu, ela está diretamente relacionada ao quê? Ao movimento de translação, ou seja, ao movimento que a Terra dá em torno do Sol. Aí vejam, a quantidade de luz do Sol que chega à Terra não é a mesma, veja, em todos os pontos da sua superfície. Ao longo do ano, as diferenças na incidência da luz sobre a Terra, ela determinam as estações do ano. Então, veja, essa inclinação, ó, nós temos aqui na incidência do Sol, observe que eu tenho incidência de Sol, mas aqui eu não tenho, tá? Então, observe que em determinado local eu tenho uma incidência maior, menor, né? E quase nenhuma, né?
pouca incidência. Então, esse movimento, né, essa diferença na incidência de luz que vai caracterizar aí as minhas estações. Nos lugares próximos à linha do Equador, ó, não há o quê? Grande diferença no ângulo de incidência dos raios solares. E por isso não ocorrem grandes variações climáticas nessas regiões, tá? Como a gente consegue ver na imagem. Aí veja, o fato de a Terra apresentar um eixo de inclinação, como a gente viu, né, de aproximadamente 23,5 graus em relação à vertical, resulta, meninos, ó, em diferentes incidências de luz solar no planeta. A translação e a inclinação do eixo terrestre, né? Então, veja, o movimento de translação, tanto o movimento que a Terra dá em torno do Sol, quanto a inclinação que ela apresenta, são os responsáveis pela existência das estações do ano, tá? Se não fosse essa inclinação, também, obviamente, a gente não ia ter aí essas estações que nós temos, tá? Então, veja, ao longo de um ano, né, algumas regiões do planeta Terra apresentam 4 estações bem marcadas, cada uma com características distintas em relação às quantidades de chuva e temperatura. Então, veja, no início das estações do ano, ó, é marcado pelos equinócios e pelos solstícios, tá? E aí, os equinócios eles são chamados, assim, porque ele representa o momento em que o período do dia e da noite ele possui a mesma duração, tá? Os equinócios eles marcam tanto o início da primavera em um hemisfério e outono em outro. Já o solstícios, é o momento em que o período do dia e da noite ela possui a maior diferença de tempo entre si. Os solstícios eles marcam o início do verão no hemisfério, né, e o inverno em outro. Então observe, esses momentos eles ocorrem 4 vezes ao ano, como a gente vai observar aqui nessa tabela. Então observe, no hemisfério sul, eu tenho aqui o hemisfério sul e o hemisfério norte, né? Então veja, o equinócio de primavera, ele ocorre dia 21 de setembro. A partir do dia 21 de setembro, a gente entra aí na primavera. Agora, nesse momento, nós estamos aí na primavera. Então, veja. O que é que acontece? Na primavera, né, no hemisfério sul, primavera, que inicia dia 21 de setembro. Já no hemisfério norte, observe, no hemisfério norte, enquanto no sul é primavera, no norte vai ser o quê? Dia 21, o outono, tá? Já aqui, no início das estações, que é marcado aqui pelo solstício, de verão, dia 22 de dezembro, no hemisfério sul, inicia o verão. Já no hemisfério norte, inicia o quê? O inverno, tá? Aí, veja, aqui, o equinócio de outubro, observe que dia 21 de março, no hemisfério sul, está no outono. Já a partir do dia 21 de março, no hemisfério norte, inicia-se o quê? A primavera, tá? Aqui, no hemisfério sul, nós temos o inverno a partir do dia 21 de junho. E no hemisfério norte, começa o quê? O verão. Então, veja, esses momentos, ele ocorre 4 vezes, né, no ano. Então, nós temos aí 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, tá? E, à medida que no hemisfério inicia-se uma estação, no outro, né, na mesma data, o inverso, ok? Então, veja,
O inverno e verão no hemisfério sul, aqui nós temos, ó, o hemisfério sul, e aí observe, no hemisfério sul, nós temos uma incidência, ó, né? Enquanto eu tenho um lado é verão, o outro vai ser o quê? Inverno, tá? Ó, aqui, verão, inverno, certo? Isso está relacionado ao quê, meninos? A posição, a quantidade, a incidência de sol que aquela determinada área ela vai receber, ok? Então, vejam, equinócios e os solstícios no hemisfério sul. Então, vejam, aqui, ó, do dia 20 ou 21 de março, né, é o equinócio de outono no hemisfério sul. Já no hemisfério norte, vai ocorrer o quê? Ocorre o quê? A primavera, tá? Ó, dia 21 ou 22 de junho, nós temos aqui o solstício de inverno no hemisfério sul. Ó, dia 21, 22 ou 23 de dezembro, solstício de verão no hemisfério sul. Então, se fosse no hemisfério norte, seria o quê? Seria o inverso. Então, ó, no hemisfério sul, no outono, então significa que no hemisfério norte eu tenho o quê? A primavera, certo? E assim sucessivamente. Isso por conta de quê? Da incidência de sol. Ó, que cada área ela vai recebendo ao passo que ela vai sofrer no momento de o processo de translação, esse giro ao redor do sol. Meninos, ó, por hoje é só. Façam aí, resolvam a atividade aí do livro de vocês, da página 193, 195, 196 e 198. Fiquem ligados, porque essas atividades são aquelas questões que ficam entre o contexto, tá, do livro de vocês. Então, resolva essas atividades. Qualquer dúvida, a gente se encontra no plantão de dúvidas. Um grande abraço e até mais.